A gente olha isso aqui e parece que assusta, né? Ai, meu Deus, linfoma e tal. Assusta nada, cara. Geralmente as provas do Revalida, na verdade qualquer prova de concurso até, explora o assunto linfoma de uma maneira muito simples. O que o examinador quer é saber se a gente consegue reconhecer o linfoma, ter uma noção de que tipo de linfoma que pode ser e, eventualmente, uma noção geral sobre tratamento. Não tem dificuldade. Ai, Fabrício, mas, cara, pode aparecer uma questão aí complicada de linfoma, o que eu vou fazer? A gente tem sempre de se preparar considerando, em primeiro lugar, as coisas mais comuns, ver como o assunto tem sido abordado. Uma raridade pode acontecer e pode aparecer na prova em qualquer assunto. E se a gente estudar uma raridade hoje, vai por mim. Até o dia da prova a gente esquece, não tem jeito não. Então, o mais relevante mesmo nessa etapa de preparação é a gente se debruçar sobre o mais comum. No capítulo do livro, a gente tem informações adicionais e essas informações podem ser úteis, eventualmente, para uma questão pontual mais específica. Mas não tenha dúvida que se aparecer uma coisa diferente do que tem aparecido nas provas e diferente do que a gente discute na aula dos linfomas, vai ser ruim para todo mundo, cara. E isso sempre acontece com um assunto ou com outro, e são coisas imprevisíveis. Então, o nosso foco aqui, de fato, é o que tem sido mais explorado e o que pode, o que é mais palpável para o examinador. Olha só por que eu estou falando isso. Olha como uma coisa é simples. A questão é gigantesca, como é padrão, principalmente das provas do INEP, mas não se estresse não. Homem jovem, saudável, procurou assistência médica porque tinha um tumor no pescoço. Está na aula de linfoma, deve ser linfoma. Tumor no pescoço, aumento progressivo a 3 meses. Chama atenção. 3 meses e não sumiu, pelo contrário, está aumentando, isso merece investigação. Além disso, tem perda de peso e sudorese noturna. Para tudo. Para tudo. Linfoma não tem sintoma específico. Não tem. Tem não. Se a gente encontra alguém na rua, um amigo, ai, como é que você tá e tal, cara, eu não estou muito legal. Eu estou tendo febre, perda de peso, sudorese noturna. Não é para a gente falar para o cara assim, opa, você tem os sintomas do linfoma. Não, não é. De fato, a gente usa essas informações no estadiamento, lembra? No estadiamento do linfoma? Parte do estadiamento é saber se o cara tem sintoma. E que sintoma? Febre, perda de peso, sudorese noturna. Então são sintomas que têm importância no prognóstico do linfoma. Sacou? Eles são importantes para o prognóstico. O cara que tem linfoma e que tem esses sintomas, ele tem uma tendência a evoluir pior. Mas esses sintomas não são sintomas de linfoma. Um monte de coisa pode dar febre, sudorese noturna e perda de peso, caramba. Não, pode. Então não são sintomas específicos, eles só denotam um pior prognóstico. Beleza? Na prova, a conversa é outra, papai. Na prova, o examinador, ele muitas vezes coloca isso para alertar a gente que ele está falando de linfoma, sabia? Ele bota assim, ó, tumor no pescoço e o cara tem esses sintomas aqui, aqueles lá que a gente costuma avaliar no linfoma. Entendeu? Então aqui ele está botando como uma pista. E quando a gente vai fazer prova de concurso, não tem jeito não. A gente tem que desligar o modo médico e ligar o modo prova. Sim, é assim mesmo. A prova é um joguinho. Ah, Fabrício, mas isso aqui tem um monte de coisa da vida real e tal. Sim, tem. Mas, grosso modo, é um joguinho. Isso aqui não é como a vida real. A vida real não é com alternativas A, B, C, D e E. A vida real é a gente definindo individualmente a conduta. São condutas mais subjetivas. A gente sabe como é, né? Tudo bem? Então, cara, na prova, o raciocínio tem que ser diferente, a gente tem que ser malaco, tem que ser esperto. E aí entra isso, né? Linfoma costuma dar febre, perda de peso, como um monte de doença. Não é sintoma específico, mas quando o cara bota assim, nesse cenário, ele está querendo fazer a gente pensar no linfoma por conta dos famosos sintomas B, que conferem um pior prognóstico. Mas, mais uma vez, que não são específicos de linfoma. Beleza? Tudo bem. Segue o jogo. O exame físico tem múltiplos nódulos pequenos nas cadeias cervical posterior e subclávia, endurecidos, aderidos ao plano profundo e à pele. O que isso quer dizer? Que o bicho está pegando. Isso quer dizer que esse cara merece investigação. O gânglio que está aumentando de tamanho, 3 meses crescendo, ele tem sintomas associados e, além disso, o gânglio é feião, é duro feito pedra e aderido a planos profundos. Então, tem uma suspeita muito, muito irrelevante de que esse gânglio aqui não é coisa boa. Beleza? Foi feito biópsia, show de bola.
cuja análise histopatológica evidenciou material de biópsia de linfonodo apresentando células típicas de Reed-Sternberg. Para tudo. Pode parar. Pode parar. Acabou a questão. Acabou. E a gente discute isso na aula. Sabe por que acabou, né? Na verdade, é assim, ó. Toda vez que numa mesma questão tiver o relato de tumoração, gânglio aumentado de tamanho e tal, e a palavrinha Reed-Sternberg, para tudo. Para tudo. A questão, na verdade, não é isso tudo, não. A questão, para ser respondida, precisa apenas de 2 informações. A questão, na verdade, é isso aqui, ó. Acabou. É tumor no pescoço, célula de Sternberg. Eu não quero saber do resto. Pode falar o que for aqui. Pode dizer o que for. Não muda. É torce para o Flamengo, torce para o Vasco. Não muda. O que tiver escrito aqui, a resposta vai ser a mesma. Célula de Reed-Sternberg em um indivíduo com suspeita de linfoma, com adenopatia e tal. Quando a gente biopsia o gânglio e encontra essas células, a famosa célula em olho de coruja, lembra? Aquela célula gigantesca, binucleada e tal. Pois é. Esse padrão de célula define a presença do linfoma de Hodgkin. É isso. Olhou isso aqui, linfoma de Hodgkin, é só procurar nas alternativas. Letra B, linfoma de Hodgkin e quimioterapia. Beleza. É isso que o examinador quer estudar na gente. Ele quer avaliar se a gente tem noção de como distinguir um linfoma de Hodgkin, por exemplo, do não Hodgkin. Um linfoma de Burkitt, que é um dos principais subtipos do linfoma não Hodgkin. Beleza? Um linfoma muito agressivo, a criança geralmente é muito frequente na infância, tem uma certa associação com HIV ou infecção pelo vírus Epstein-Barr. A criança dorme boazinha, acorda com uma maçaroca no pescoço, quadro hiperagudo e tal. Então esse é o grande diferencial sempre. Linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, controle célula de Sternberg, linfoma de Hodgkin. É assim mesmo. Beleza, é assim que aparece na prova. Tudo bem? Aí ele falava ainda em relação ao tratamento, o padrão do tratamento do linfoma de Hodgkin é considerar químio/radioterapia. Beleza? Olha a próxima aqui. Homem de 30 anos tem linfadenomegalias de cadeia cervical posterior e subclavicular. Ele tem episódios de febre, sudorese, principalmente no período noturno. Mesma coisa. É linfoma. Eu concordo. Na prova, o cara botou isso aqui, tem que pensar em linfoma mesmo. Porque ele faz o link com os sintomas do linfoma, os sintomas B e tal. Show? Agora, se isso aqui fosse na vida real, tô lá tomando uma e tal, com um amigo, o cara fala assim, cara, eu tô parecendo esse gângliozinho aqui, eu acho que tô tendo umas febrinhas aí de noite, ué, como eu tô quente aqui agora, né, tomando essa cerveja aqui, eu tô quente e tal, acho que eu perdi até um pouquinho de peso, linfoma. Não, senhor, que história é essa? Um monte de doença dá isso. Beleza, fechou? Exame físico geral, não mostraram outras alterações. O resultado da punção biópsia aspirativa de um linfonodo cervical foi compatível com o linfoma de Hodgkin. Beleza, já está dando diagnóstico, né? Então esquece o resto. Realizadas tomografias de tórax e abdômen que não mostraram massas ou envolvimento de outras cadeias de linfonodo, além das já citadas. Qual é a opção terapêutica mais adequada para o paciente? Quimio-radioterapia, cara. Essa é a proposta do linfoma de Hodgkin, quimio-radioterapia. Tudo bem? No linfoma não Hodgkin, às vezes o paciente pode usar algum esquema de imunossupressão também adicional, mas tipicamente é quimio-radioterapia. Beleza? Só procurar. Resposta certa, letra D, quimioterapia e radioterapia. Não foge à regra. Mais uma aí, ó. 47 anos, pedreiro, natural procedente de Cuiabá, procura atendimento na atenção básica, referindo que nos últimos 8 meses passou a apresentar inapetência e perda de peso. O peso dele era 92 e agora está pesando 80. É muita coisa. O cara perdeu aí mais de 10% do peso, né, no período. Então é muita coisa. Por sinal, qual é mesmo a perda de peso relevante? Qual é? Lembra disso? Olha para mim aqui. A perda de peso relevante do ponto de vista clínico é diferente da perda de peso do ponto de vista estético, né? Muito diferente. Às vezes, esteticamente, a gente valoriza perder 1, 2 quilos e tal, mas do ponto de vista clínico, de doença, a regrinha mais utilizada é a seguinte: perda de peso relevante é aquela em que o indivíduo perde mais de 10% do peso corporal no período de 6 meses, ou menos, obviamente. Entendeu? Por exemplo, o cara perdeu 10% do peso em um mês. Isso é muita coisa.
Ai, que massa, perdeu peso, emagreceu. Não, isso é uma doençona, entendeu? Obviamente imotivado, né? Se o cara perdeu peso fazendo dieta, não vale, né? Tem que dar parabéns para ele. Agora, se ele perdeu peso sem fazer dieta, isso pode ser indício de doença. Tudo bem? Então, 10% do peso num período de até 6 meses é importante. Ah, eu perdi 10%. Em quanto tempo? 3 anos. Não, aí não, né, papai? Aí não. Tudo bem. 3 anos está na conta. Beleza? Fechou? Então volta para cá. Bem, então a perda de peso aqui aparentemente foi relevante, né? O cara perdeu aqui um pouquinho mais de 10%, um pouquinho mais de 6 meses, mas vai, tá na conta, deve ser relevante. Beleza. Continua então. Há 30 dias vem tendo episódios cíclicos de febre com calafrios. Opa! Febre cíclica. Pode ser a famosa febre de Pell-Epstein. Lembra? Que é a febre que pode sugerir uma neoplasia linfoproliferativa? Pode sugerir. Lembra como é que é? É o cara tem, assim, algumas semanas de febre e algumas semanas sem febre. O que é isso? É uma malária mensã, né? Tem a terçã, né? Quartã, a mensã é por mês e tal. Não, isso pode sugerir neoplasia linfoproliferativa. Beleza? Então, febre cíclica, mais um dado a favor. Além disso, ele tem tosse improdutiva, tosse seca, né? E dor torácica, relacionando essa última com o consumo de álcool. Pode parar. Espera aí. Aí tá tirando com a gente, né? Tá dando todos os dados aqui para pensar em neoplasia linfoproliferativa. Lembra essa conversinha? Os indivíduos que têm linfoma, quando ingerem bebida alcoólica, podem ter dor na região que tem aumento do gânglio. Podem, dor projetada naquele local. E o mais interessante, isso costuma acontecer nos caras que têm o linfoma de Hodgkin. Lembra disso? O linfoma não Hodgkin, geralmente isso não ocorre. O cara bebe, enche a cara, não acontece nada. Mas o de Hodgkin, o cara começa a beber. Ai, meu Deus, minha mulher que fez uma reza, está doendo o pescoço aqui quando eu bebo. Não. Pode ser linfoma de Hodgkin. Tudo bem? É um dado específico? Não é. Mas na prova tem que chamar a atenção. Fechado? Então, estou pensando em linfoma e linfoma de Hodgkin. Estou indo até além. Abstendo-se de bebidas por esse motivo. A mulher, isso comemora, né? Costumava consumir destilado diariamente. Acreditando estar com uma virose, vem usando dipirona. O quadro vem evoluindo e há uma semana ele vem tendo falta de ar e rouquidão. O cara tinha tosse, dor no tórax, quando bebia, talvez tivesse um gânglio no tórax. Opa, um gânglio no tórax. Agora tem falta de ar e rouquidão. De onde é que saiu isso? Talvez esse gânglio do dentro do tórax está crescendo, né? Crescendo. E aí ele cresce, acaba gerando falta de ar, pode comprimir o nervo frênico, causar rouquidão. Entendeu? Deve ser uma maçaroca no mediastino. Recentemente vem tendo vários acessos de tosse e uma das ocasiões foi tão intensa que ele, desmaiou. Beleza. Tossiu tanto, diminuiu o retorno venoso e desmaiou, de tanto aumento da pressão intratorácica. Ao exame tem edema e pletora facial. Opa, edema na face e pletora, congestão venosa. O sangue venoso não está saindo da face, não está descendo. Sabe o que é isso? Já sacou a ideia? Além disso, ele tem turgência venosa cervical. Percebeu? O cara está com edema na face, a face está escura, pletórica e tem turgência jugular. O sangue está ficando preso aqui na cabeça. Que doença que dá isso? Que o cara fica com sangue preso em uma região do corpo. Geralmente é a compressão vascular, cara. Algum vaso foi comprimido para o cara ter edema localizado. Edema localizado, habitualmente, é de etiologia vascular. Existe uma situação em que os indivíduos costumam ter edema localizado no tronco superior. Lembra? A famosa síndrome de compressão da veia cava. Alguma coisa acontece aqui, no tórax do indivíduo. Essa coisa que acontece cresce e comprime a veia cava superior. E aí o sangue da extremidade superior, cabeça, pescoço e membros, não desce pela veia cava, porque ela está entupida, está obstruída. Alguém comprimiu a veia cava. O sangue fica preso nessa região, resultado, edema de face e às vezes dos membros, pletora, o cara fica com aspecto meio arroxeado, quase cianótico mesmo, pode ter turgência jugular, circulação colateral no tórax superior, são os vasos, a rede venosa tentando dar vazão ao sangue que não está passando pela veia cava. Lembra disso, né? Lembra? Pois é isso que pode dar essa manifestação que o cara tem. Além disso, aliás, aí foi solicitada uma radiografia simples do tórax, beleza. Então tá aqui uma radiografia do cara. Opa, pode parar. Cadê o pulmão do cara? Não tem pulmão, né? Ele tem uma maçaroca no mediastino. Olha o tamanho disso. Ai, que coração grande, não é nada. Isso deve ser uma grande massa ganglionar. É só gânglio, olha só o perfil. Um grande gânglio gigantesco no mediastino.
que é isso? O cara tem uma maçaroca no mediastino, gigantesca, com perda de peso, sudorese noturna e tal, né? O cara, assim, com uma massa desse tamanho, que bebe álcool e dói, sintomas compressivos, de compressão vascular na extremidade superior, o que é isso aqui? O que ele quer saber? Ele quer perguntar o diagnóstico sindrômico e a conduta adequada para o caso. Vamos ver aqui. Síndrome da veia cava superior, opa, é o que a gente está pensando. Beleza. Câncer de pulmão, nossa, câncer de pulmão, não falou negócio de cigarro, né? O cara não é tão velho assim, câncer de pulmão é mais comum, mais de 60 anos. E ele disse para fazer uma broncoscopia. Tá, deixa aqui. Letra B fala de síndrome desfiladeiro torácico. Não. Sabe o que é síndrome desfiladeiro torácico? Desfiladeiro torácico é uma estrutura triangular, na verdade não é uma estrutura, né? É uma localização anatômica, formada por uma borda do músculo escaleno, primeira costela e clavícula. É um triângulozinho, a gente chama de desfiladeiro torácico. Nessa região, essa localização anatômica, passam vasos e nervos, incluindo o plexo braquial. Se a gente tiver um tumor nessa região, ele pode comprimir o plexo braquial, e dessa compressão o indivíduo pode ter edema no braço, cianose, pletora no braço, diminuição da força muscular, dor no ombro, às vezes no braço. Não é o caso, né? Aqui é a compressão da cava mesmo. Então, letra B e letra C, cai fora, papai. Vocês estão erradas. Letra D, síndrome de veia cava, de novo. Síndrome de compressão de veia cava, linfoma. Opa, agora os dados são mais robustos para pensar em linfoma. Grosso modo, a síndrome de veia cava, ela tanto pode ser causada pelo tumor de pulmão quanto de linfoma. De fato, pode. Quando é tumor de pulmão, o mais comum é o carcinoma de células pequenas. E quando é linfoma, o mais comum é o linfoma não Hodgkin. É o mais comum na prática diária. Mas os dois podem dar, o Hodgkin, não Hodgkin e tal. Como que a gente faz para diferenciar uma situação da outra? A tomografia pode ajudar? Pode. Porque a gente pode ver a imagem e ver que é um gânglio mesmo dentro do mediastino ou ver que é uma massa vindo do pulmão para o mediastino. Ajuda. Mas, no fim das contas, a gente acaba precisando do anátomo patológico. É ele que vai definir. A gente vai precisar para dizer que o cara tem uma doença ou outra. Tudo bem. Na prova, não dá para pedir, né? Dizer assim, olha, qual a alternativa certa? Dizer assim, peraí, primeiro eu quero pedir um anátomo patológico. Biopsia a lesão. Não dá na prova, não tem como. Então, na prova, o examinador ele vai lançar mão de alguns dados que podem sugerir mais uma ou outra etiologia. Na prática, é quase meio a meio, sabe? Quase meio a meio. Como é que a gente consegue diferenciar, apostar mais em linfoma, apostar mais em câncer de pulmão? Indivíduos que fumem e com mais de 60 anos, eu penso mais em câncer de pulmão. Indivíduos jovens e que não fumam, penso mais em linfoma. Entendeu? Esse é o start para o raciocínio. E, claro, dependendo das informações adicionais que o cara der para a gente, vou pensar mais em uma etiologia e em outra. Tudo bem? Beleza? Pode ter causa não neoplásica? Pode. O indivíduo, por exemplo, se tiver mediastinite fibrosante, né, histoplasmose infectando mediastino, tuberculose infectando mediastino, o indivíduo com trombose da veia cava, um monte de coisa pode dar síndrome de veia cava superior. Mas, geralmente, 70% a 80% dos casos é de etiologia neoplásica. Carcinoma de células pequenas de pulmão, tumor de pulmão, e linfoma, tanto Hodgkin quanto não Hodgkin, mas o não Hodgkin ganha um pouquinho em frequência. Tudo bem? Então, aqui não tem como errar. Resposta certa, letra D. E ele complementa dizendo biópsia guiada por tomografia computadorizada. Pode ser, é uma das possibilidades para a gente definir o diagnóstico. Beleza. Viu só? Não tem dificuldade, cara. Respira fundo. A gente detona fácil o assunto. Um abraço.